Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. E esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Eduardo, querido povo de Deus, você que está em casa mais uma vez, sinta-se acolhido por nós nessa celebração eucarística. Caro povo de Deus, a liturgia da palavra no Evangelho vai narrar que Jesus chegou em Caná da Galileia. Caná da Galileia foi o local onde Jesus realizou seu primeiro milagre, quando ele transformou a água em vinho. E um grande milagre aconteceu, o primeiro sinal de Nosso Senhor. E hoje o Evangelho ele vai destacar o segundo sinal realizado por Jesus. Mas por que aqui o evangelista ele fez questão de dizer que é o segundo sinal de Jesus? Para mostrar-nos que os sinais de Jesus são sinais messiânicos, quer dizer, o Messias chegou. O verdadeiro Cristo, ungido do Pai, ele está no meio de nós. Então, aonde havia morte, agora deu lugar à vida. Onde havia tristeza, agora dá lugar à alegria. Onde estava o choro, o ranger de dentes, agora Jesus ele transforma as lágrimas em cantos de festa e de alegria. Mas o ponto central destacado pelo Evangelho é que apareceu um funcionário do rei que tinha um filho muito doente. E ele, sabendo que Jesus tinha chegado em Caná da Galileia, ele tomou a iniciativa de ir até Jesus. E essa iniciativa do funcionário do rei era pedir para Jesus: vá até a minha casa, o meu filho está doente, ele está quase morrendo. Só que o Evangelho diz que Jesus não foi para a casa daquele funcionário, mas Jesus deu a seguinte ordem para ele: volte para casa, o teu filho está vivo. E aqui há duas realidades fundamentais destacadas pelo Evangelho.
Quando o funcionário do rei escuta Jesus dizendo: volta para casa, seu filho está vivo. Ele obedeceu a palavra de Jesus e voltou para casa. Então, o que esta realidade tem a nos ensinar? Qual é a mensagem que Jesus quer transmitir a nós? Que nós, quando nós fazemos um pedido a Jesus, quando nós nos entregamos em suas mãos, nós precisamos escutar o que Ele está nos pedindo, o que Ele quer nos falar. E aqui o funcionário do rei, ele foi um homem obediente na fé. Ele acreditou na palavra de Jesus e voltou para casa confiante, que disse que seu filho estaria vivo, o seu filho estaria curado. E é interessante aqui, fazendo uma comparação, o catecismo da Igreja Católica nos apresenta dois grandes modelos de obediência na fé. Primeiro, Abraão. No Antigo Testamento, um dia Deus, ele se manifesta a Abraão e diz para ele: Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua terra, deixe tudo que você tem e vá para a terra que eu te enviar. Se Abraão não tivesse obedecido à ordem de Deus, não teria crescido toda a descendência depois de Abraão. Lógico que depois que Abraão tomou essa palavra e obedeceu na fé, ele se tornou Abraão, quer dizer, o grande pai na fé. Foi um homem que obedeceu a ordem de Deus e fez o que Deus mandou, mesmo sabendo das consequências. O segundo modelo está no Novo Testamento, e essa aqui é modelo por excelência, a Virgem Maria. Quando o arcanjo Gabriel visita aquela jovem Maria, dizendo que Deus cumulou ela de graça, colocou sobre ela a alegria de Deus, Maria, ela disse: sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria, modelo de obediência na fé. Meus queridos e queridas, o que então o Evangelho tem a nos ensinar? Que nós sejamos homens e mulheres que obedecem à voz de Deus, que dê um passo na fé. E hoje é isso que nós cristãos precisamos ter, a crer mais na palavra que Jesus está dizendo, dar o passo, não ter medo. Porque quantas vezes na oração nós duvidamos de Deus? Eu pedi algo para Deus, mas será que Deus pode realizar? Será que isso aqui não é impossível para Deus? Não, meus irmãos e irmãs, para Deus nada é impossível. Esta é a nossa alegria. E essa palavra, ela precisa contagiar o nosso coração. Eu me alegro quando eu escuto essa palavra, porque o meu coração fica contagiado, entusiasmado, porque a palavra de Deus, ela toca a gente. A palavra de Deus, ela cura. Ela é como uma espada de dois gumes, ela entra na nossa alma, transformando aonde ela está passando. Então creia naquilo que você pediu para Jesus. Deixa com Ele. Deixa Ele agir. Porque às vezes nós atrapalhamos Deus trabalhar. Nós atrapalhamos às vezes a obra do Espírito Santo. E o funcionário do rei, como narra o Evangelho, a única coisa que ele fez, ele foi embora obedecendo a palavra de Jesus. Ele não questionou. Ele não ficou ali obrigando a Jesus: não, o senhor tem que ir lá. Se o senhor não for na minha casa, meu filho não vai viver. Não, ele foi embora confiando na palavra de Jesus. E o que aconteceu no caminho? Relata o Evangelho que os empregados daquele funcionário do rei chegaram para ele, com certeza espantados e encantados, dizendo: o seu filho está vivo, o seu filho está curado. E aí, ele, para desafiar a ordem de Jesus, ele perguntou aos empregados: mas que hora que isso aconteceu? E aí disseram que horas que foi. E aí ele se lembrou, foi a hora que Jesus disse para ele: vá embora para casa, porque teu filho está vivo. Veja que coisa linda o Evangelho de hoje. E o segundo relato como ensinamento do Senhor, no texto de hoje, é que depois desse milagre,
desse sinal de Jesus na vida daquele funcionário do rei e na vida do filho dele, diz a palavra que ele e a sua família abraçaram a fé. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa linda é a palavra de Deus. Isso nos deixa contagiado para sairmos depois dessa celebração e dizer: eu vou obedecer a Deus, porque Deus tem um propósito para mim, Deus tem uma promessa para mim, então creia, não desista. Talvez você em casa, eu quero dizer para você, há quanto tempo você tem rezado pela conversão dos seus filhos, pela conversão da sua família? E muitas vezes na sua oração você questionou a Deus: Senhor, está demorando, será que o Senhor ainda vai me atender? Eu quero dizer para você, para Deus nada é impossível. Creia, obedeça o que Jesus lhe pediu e faça. Tenha certeza, Deus está guardando o melhor para você. Deus tem um grande propósito, Ele tem uma grande promessa para fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu estou dizendo isso porque Jesus está mandando dizer. Então, tome posse dessa palavra, tome posse dessa verdade, e também para cada um de vocês que estão aqui. Não basta somente crer em Jesus, é preciso abraçar a fé. E abraçar a fé no Evangelho significa acolher os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, eu vou obedecer, Senhor, porque eu te amo. Eu vou obedecer porque o Senhor é meu Deus, porque eu não quero viver nesta terra sem meu Deus, sem o meu Senhor. Isso é fé. E olha que lindo o Evangelho. O funcionário do rei, junto com a sua família, abraçaram a fé. Deve ter seguido a Jesus. Assim também é cada um de vocês. Abrace a fé, não tenha medo. Na provação, continue com Jesus. Nas perseguições, continue com Jesus. Nas injustiças, continue com Jesus. Ele é o justo juiz. Ele vai operar a sua justiça em nossas vidas. Não tenha medo. E eu quero encerrar essa reflexão com a primeira leitura de hoje. O profeta Isaías viu que a cidade de Jerusalém estava desolada. O povo de Jerusalém estava sem esperança. E o povo de Jerusalém começava a dizer: será que Deus existe? Será que Deus não vai olhar para nós, nós que somos o povo eleito, o povo escolhido? E olha a profecia do profeta Isaías da primeira leitura: eis que eu criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Gente, que coisa linda o profeta dizendo para Jerusalém, que estava desolada, que estava sem esperança. E qual é a Jerusalém de hoje? A Jerusalém de hoje é a nossa casa. Quantas famílias desoladas, casamentos destruídos, filhos abandonando a família, a casa e até a igreja. Eu quero dizer, hoje chegou a profecia de Deus para a sua vida. É o profeta dizendo na primeira leitura: eu criarei novos céus, eu criarei nova terra. E ele ainda diz: ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Que maravilha, esse é o nosso Deus. Ele não quer ver Jerusalém desolada. A Jerusalém é você, sou eu, é a nossa casa. Então Deus não está feliz com a nossa desolação. Deus, Ele é o nosso consolo. Você crê nisso, sim ou não? O povo de casa não acreditou, não. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Isso, minha gente. Mais força, com entusiasmo. A palavra é vida. Vamos sair dessa morte, desse desânimo, porque Deus está dizendo: ó Jerusalém, eu quero exultar com você. Eu quero encher teu coração de alegria. E vamos pedir isso ao Espírito Santo nesta missa. Senhor, eu quero sair da desolação. Eu quero viver na exultação. Eu quero viver na alegria. Fecha teus olhos e repita isso comigo. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Me tira da desolação. Me tira da desolação. Arranca minha casa da desolação. Arranca minha casa da desolação.
Proclama hoje essa profecia de Isaías, Proclama hoje essa profecia de Isaías. que o Senhor veio para dar exultação, Que o Senhor veio para dar exultação, dar alegria à minha casa. dar alegria à minha casa. O Senhor disse na palavra: O Senhor disse na palavra: tudo que é passado já passou. tudo que é passado já passou. Hoje eis que o meu Deus Hoje eis que meu Deus está me dando um tempo novo, está me dando um tempo novo. tempo de exultação, Tempo de exultação. tempo de alegria, Tempo de alegria. nada de abatimento, Nada de abatimento. nada de desânimo, Nada de desânimo. porque hoje a palavra de Jesus me reergue. Porque hoje a palavra de Jesus me reergue. E agora um instante de silêncio, escuta o que Deus está falando para você.